E aí galera, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer aqui uma aula em homenagem aqui à nossa querida Raquel aí do segundo ano B. Segundo ano, né? Só tem uma turma no segundo ano ali na escola normal. Pois bem, ela teve aí enferma e faltou algumas aulas e ela pediu aí pra gente fazer uma revisão do que foi dito em sala de aula. Bem, então Raquel, vamos lá, essa é pra você, tá bom? A gente vai apresentar aqui rapidamente, repassar, né, o que já foi passado em sala, uma aula aqui do dióptro plano e a lâmina de faces paralelas, tá bom? Então vamos lá. O que é o dióptro plano? O dióptro plano, ele é um conjunto de dois meios transparentes e homogêneos, né, separados por uma superfície plana, né? Daí o termo dióptro plano. Di quer dizer dois, óptro quer dizer meio. Plano é a superfície que separa os dois meios, tá certo? Nós já estudamos o dióptro plano e no dióptro plano vale uma relação muito famosa que é a lei de Snell-Descartes, né? Quando você tem ângulos bem abertos, ângulos considerados, você pode trabalhar tranquilamente o Snell-Descartes. Por sinal, o Snell-Descartes é muito usado em qualquer utensílio óptico, dióptro plano, lâmina de faces paralelas, prismas ópticos, tá certo? Então, onde tem uma superfície plana, o Snell-Descartes está bem presente aí na configuração de descobrir um índice de refração ou um ângulo de incidência ou de refração e por aí vai. Bom, então aqui a gente vai estudar o caso em que os ângulos formados com a reta normal e os raios que incidem e emergem de uma superfície são bem pequenos, tá certo? Então vamos lá. Considere aqui um meio de índice de refração N, um ponto objeto dentro desse meio, né? E desse ponto, vamos ver aqui que a distância desse ponto até a superfície nós estamos chamando de x. Lembrando que esse ponto aqui é o ponto objeto real, o ponto de verdade, ou seja, a distância realmente que ele se encontra da fronteira dos dois meios é x. A gente vai chamar essa distância de x, tá ok? Considere aqui um observador no outro meio, por exemplo, o ar, né? Estamos só citando exemplos, mas isso pode ser generalizado, tá certo? Só que embaixo aqui eu vou ter um meio mais refringente e em cima aqui eu vou ter um meio menos refringente. Vamos ver como ocorre nesse caso. Bom, o observador ele se encontra no meio que também tem um índice de refração. Aqui eu brinco com a turma, né? A gente vai chamar sempre o meio do observador N'. Essa linha vai lembrar aqui os cabelinhos dos olhos, só para você lembrar. Quando tiver observador, N', meio do observador. Quando não tiver o cabelinho dos olhos, então é só o N, tá certo? Que é o meio do objeto, ok? Bom, considere que um raio de luz saia do nosso objeto, se propagando pelo meio mais denso, né? Por exemplo, água, se propagando até a fronteira. Daqui, esse raio de luz, ele incide, né, nessa fronteira e aqui vai emergir da fronteira, atingindo aqui o olho do observador, tá certo? Bom, vamos traçar aqui a reta normal no ponto onde a luz incidiu e emergiu, certo? Aqui nós temos o ângulo de incidência formado entre o raio incidente e a reta normal, e nós temos aqui o ângulo de refração formado entre o raio refratado e a reta normal, tá ok? Bom, aqui nós já podemos chamar o Snell-Descartes, seno do ângulo de incidência vezes o índice de refração do meio no qual esse ângulo é formado, veja, seno do ângulo vezes o índice, vou para outro meio e aplico de novo o seno de R, que é o ângulo formado entre o raio refratado e a reta normal, vezes o índice de refração desse meio, no caso, N'. Tá certo? Então estamos aplicando aqui a lei de Snell-Descartes, tá ok? Bom, vamos fazer mais algumas observações. Vamos traçar aqui uma reta vertical passando pelo objeto real, tá certo? E agora observe uma coisa, essa reta ela está a uma distância y da nossa reta normal inicialmente traçada. Então vamos ver aqui essa distância y entre essa reta vertical que passa pela posição do objeto e a normal, nós estamos chamando aqui de y. Muito bem, olha uma curiosidade aqui. Devido ao raio ter refratado ao passar do meio mais denso para o menos denso, o observador tem a sensação de que a luz se propaga em linha reta no seu meio e, portanto, que esse raio de luz veio daqui, Então ele não vai ver o objeto real aqui. Na verdade, ele vai ver a imagem de um objeto
projetada um pouco mais acima, na verdade não projetada, mas sim refratada, né? Isso aqui não é uma imagem real, é uma imagem virtual. Então ele vai ver esse objeto um pouco mais próximo da superfície de separação dos dois meios, tá certo? Então é aqui onde esse observador vê a imagem do objeto, no caso uma imagem virtual. Bom, essa imagem ela tem uma distância até a fronteira, no caso vamos chamar essa distância de x', tá certo? Então sempre que for distância de uma imagem, use o linha. Quando for a distância do objeto de verdade, use apenas o x. Tá ok? Vamos ver agora aqui alguns ângulos também importantes. Vamos aqui notar o primeiro ângulo. Note esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ele corresponde com esse ângulo. Isso aqui é um conceito de geometria. Essas duas retas são paralelas, né? E essa aqui é uma transversal. Portanto, esse ângulo e esse ângulo são ângulos correspondentes e, portanto, são iguais, certo? Se você aplicar novamente o conceito de retas paralelas, certo? Com essa transversal agora, esse ângulo e esse ângulo são alternos internos e, portanto, também são iguais. Tá certo? Bom, e aí vamos lembrar só que o ângulo aqui no canto, ó, se você notar esse triângulo aqui, ó, ou esse triângulo menor, esse ângulo aqui no canto é um ângulo reto, tá ok? Bom, se você tiver ângulos bem abertos, aqui o R, o I, se for ângulos maiores, né? Aí você pode aplicar isso aqui, ó, sem medo. No entanto, se esses ângulos forem bem pequenos, né? Ou seja, para que esses ângulos sejam bem pequenos, o observador ele tem que estar bem perto dessa linha vermelha, praticamente perpendicular no seu ângulo de visão, tá ok? Então, se esses ângulos forem bem pequenos, tem aqui uma relação trigonométrica bem conhecida. Quando os ângulos são pequenos, temos que o seno de θ é aproximadamente a tangente de θ. Isso se demonstra facilmente num triângulo retângulo, cujo ângulo é bem pequeno, tá ok? Bom, então, se eu considerar que esses ângulos são pequenos, então eu posso fazer o seno de θ aproximadamente a tangente de θ. O seno de um ângulo aproximadamente a tangente de um ângulo. Sendo assim, o seno de I vai ser a tangente de I. E o seno de R vai ser a tangente de R. O restante eu vou repetir aqui em cima, ó, vezes N e vezes N', né? E o sinal de igual aqui no meio. Pois bem, agora vamos procurar nos nossos dois triângulos formados, o pequeno e o grande, quem é a tangente de I e a tangente de R. Olha só aqui o ângulo I. Quem é a tangente de I? A tangente de I vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então vamos ver. Quem é o cateto oposto aí nesse triângulo maior aqui, ó? Acompanha o mouse aí, ó. Serve o ponteiro do mouse. Bom, então o cateto oposto é Y e o cateto adjacente, que é desse ponto até a superfície, é o X. Então quem vai ser a tangente de I? Y sobre X. Repete aqui o restante, né? Igual. Vamos para a tangente de R. A tangente de R vai ser o cateto oposto também, só que agora nesse triângulo menor, né? Cateto oposto sobre o adjacente, que agora é o X'. O Y é o mesmo, né? É o mesmo cateto oposto. Então nós vamos ter agora Y sobre X' vezes N'. Bom, da expressão como é produto, nós podemos cancelar os Y, né? E podemos colocar aí o N sobre X e o N' sobre X'. Então, essa é uma relação famosa para um dióptro plano quando os ângulos são bem pequenos. Vamos lembrar, isso só vale quando os ângulos são bem pequenos. Então, além dessa, eu posso colocar também a proporção assim, ó, X está para X', assim como N está para N'. O bizu que eu dou para vocês aí, que vão apenas se preocupar com a fórmula e não simplesmente com a demonstração, né, é que você sempre coloque ou as linhas na horizontal, certo? Ó, ou as linhas na vertical. Se botar linhas em diagonal, corre o risco de errar a expressão. Então, uma proporção direta, objetiva, eu prefiro essa última aqui, onde você diz que X está para X' e N está para N'. X é a distância verdadeira do objeto até a fronteira de separação dos dois meios, e X' é a distância falsa, ou melhor, a distância aparente, né, da imagem do objeto até a fronteira. N é o índice de refração do objeto, do meio onde está inserido o objeto, e N', cabelinho do zóio, né, vamos lembrar, é o índice de refração do meio onde está o observador. Tá certo? É bom aqui lembrar que
quando o observador, estando no meio menos refringente, olha para um meio mais refringente, ele nota sempre o objeto, ou melhor, a imagem do objeto mais próximo à superfície. Então ele tem a sensação de que o objeto está mais próximo da superfície. Um exemplo disso é um garotinho dentro de uma piscina com água de joelho ou água de coxa. Você vai notar que da coxa para cima, o garoto que está no ar parece normal, mas da coxa para baixo, até os pés, você vai achar que as pernas do garoto estão mais curtas, porque os pés se aproximaram da superfície da água, dá aquela sensação de que as pernas do menino estão mais curtinhas. Tá ok? Bom, o próximo slide ele vai só fazer a mesma coisa agora dos dois lados, né? E sem demonstrações, apenas mostrando os dois casos que a gente pode observar. Então nós temos aqui novamente o dióptro plano, por exemplo, água e ar, é mais fácil de dar esse exemplo, né? Nós temos aqui um observador dentro da água agora e temos um objeto, no caso uma ave que está a voar a uma certa distância da superfície. Então vamos lá, como é que funciona o processo de visualização do observador da ave, sendo a ave aqui o objeto. Então o raio de luz sai do objeto, se propagando pelo ar e entra na água, se aproximando, vamos lembrar, da normal, né? Já que a água é mais refringente, atingindo aí o olho do observador. Bom, se passarmos uma vertical pela ave, note que o observador tem a sensação que esse raio que chega nele por último está em linha reta. Então ele acha que a ave não está nessa posição, e sim numa posição mais acima. Então quando o observador, dentro de um meio mais refringente, olha para um meio menos refringente, ele nota a imagem dos objetos que ele observa um pouco mais afastado da superfície de separação dos meios. Então note que ele não vai ver a ave nessa posição, e sim uma ave mais distante da fronteira entre os meios. Ok? Bom, essa é a distância verdadeira, ou seja, é o nosso x, porque é a ave de verdade. Essa é a distância falsa, ou seja, a distância aparente, nós chamamos de x'. E aí, quem é o meio n, quem é o meio n'? Vamos ver. O n é o meio do objeto, já que a ave faz o papel do objeto. E o observador, cabelinho do zóio, é o n', né? Vamos botar aqui o n', que é o meio do observador, também chamado de meio da emergência do raio, e o n meio da incidência do raio. Mas eu prefiro chamar n meio do objeto, n' meio do observador. Bom, o caso contrário nós vimos também, né? Suponha aqui uma mulher, uma banhista, olhando para, sei lá, um peixe a nadar. Todo mundo a nadar, lembra do Nemo lá, né? Procurando Nemo, a Dorothy. Brincadeirinha. Então vamos lá, o peixe aqui está iluminado pelo ambiente aquático, né? Vamos dizer assim, é dia, e ele emite luz por reflexão. Então essa luz sai do peixe, propagando-se pela água, né? E depois passa para o ar, chegando no olho da observadora, tá certo? Bom, mais uma vez aqui a gente vai passar uma vertical pelo peixe, tá certo? E aí vamos perceber que a observadora tem aquela sensação de que esse raio se propagou em linha reta. Portanto, ela acha que o raio de luz veio daqui e, portanto, ela vai ver a imagem do nosso peixinho aqui, ó, mais próximo da superfície. Então, aquilo que eu disse, quem está em meios menos refringentes, olhando para meios mais refringentes, percebe a imagem do objeto mais próximo da fronteira entre os meios, ok? Vamos lá, esse é o x, porque é o peixe de verdade que está aqui embaixo, então esse aqui é o x, é a distância real. Esse é o x', uma distância menor, uma distância aparente, uma distância falsa, né? E agora quem é o n, quem é o n'? Vamos lá, essa é a observadora, né? Então o n', cabelinho do zóio, vai ser aqui, e o n vai ser o meio do objeto, que é o peixe. Então n para o meio da água, aqui no caso, e n' para o ar, que no caso é a observadora, né? Bom, para todas as duas relações, não importa se do mais refringente para o menos ou do menos para o mais, o que importa é que a relação é a mesma. X está para x', assim como n está para n', tá ok? Então, só use isso quando os ângulos forem pequenos. Se não forem pequenos, use a lei de Snell-Descartes. Tá certo? Segunda lei da refração. Muito bem, vamos agora para a lâmina de faces paralelas. Vamos lá, né, Raquel? Segundo ponto aí da nossa aula foi aí a lâmina de faces paralelas. Então é o seguinte, a lâmina de faces paralela, ela é um conjunto de três meios separados por dois planos paralelos, né? Normalmente, na fórmula que a gente vai demonstrar,
primeiro meio e o terceiro meio são iguais. E o meio diferente é o meio entre as faces da lâmina, tá ok? Então considere um raio de luz se propagando em um meio. Se não existir nada a interferir a propagação desse raio, se o meio for homogêneo e transparente, essa luz vai se propagar em linha reta, tá ok? Mas se nós colocarmos um bloco de vidro aqui, que é uma lâmina de faces paralelas, né? Então vai ter mudança na direção da propagação, né? Vamos verificar como é aqui. Se, usando como exemplo vidro e ar, como o bloco de vidro é mais refringente que o ar, então o raio, ó, se aproxima da normal quando eu traçar aqui a nossa reta normal, tá certo? Tá aqui a nossa reta normal, então note que o nosso raio refratado dentro do vidro se aproximou da normal. Bom, ao sair aqui do vidro para o ar, ele sofre nova refração, agora se afastando da normal, outra normal que nós traçamos aqui no ponto B. Tá certo? Muito bem, vamos aqui fazer algumas angulações, né? Esse ângulo aqui é o ângulo de incidência, né? Entre o raio incidente e a reta normal. Nós temos aqui de verdinho aqui o ângulo de refração entre o raio refratado dentro do vidro e a reta normal, não é isso? Aqui tem uma curiosidade. Se vocês notarem esse ângulo aqui todinho, ó, olha esse ângulo aqui, olha o mouse aí, é o ponteiro do mouse. Esse ângulo aqui todinho, ele é oposto pelo vértice com esse aqui. Certo? Sendo assim, se todo esse ângulo é oposto pelo vértice com esse, então esse ângulo aqui é igual a I, esse ângulo todo. Se eu quiser saber só quem é esse ângulo aqui que eu não marquei ainda, ele é pegar todo o I aqui, ó, é você pegar todo o ângulo I e tirar quem, ó, tirar o ângulo R. Então esse ângulo aqui em amarelo, ele é o I, que é o ângulo todo, tirando o R, ou seja, I menos R. Tá ok? Bom, é importante dizer que quando os meios externos são iguais, o ângulo de entrada na lâmina é sempre igual ao ângulo de saída. Olha aqui lá no finalzinho, ó. Por exemplo, se aqui for 60 graus, aqui vai ser 60 graus. Se for 30, aqui vai ser 30. Isso quando os meios externos à lâmina são iguais, não esqueça. Ok? Bom, e aí qual é a nossa meta final aqui? A nossa meta final, gente, é calcular de quanto foi o desvio, o deslocamento lateral que a luz sofreu ao atravessar a lâmina. Por que deslocamento lateral? Porque assim, ó, sem a lâmina, esse raio de luz sairia aqui, ó. Olha aqui essa pontilhadazinha aqui, ó. Ele sairia aqui. No entanto, com a presença da lâmina, o raio de luz saiu foi aqui. Quer dizer que esse raio foi deslocado daqui para cá, certo? Bom, antes de mostrar esse deslocamento, eu tenho aqui a espessura da lâmina, né? Ó, a espessura da lâmina é exatamente a distância entre uma face plana e a outra face plana. Tinha esquecido dele aqui, mas está aqui. Isso aqui nós chamamos de espessura da lâmina. Agora sim, nós temos o deslocamento que o raio de luz vai sofrer ao atravessar a lâmina. Ou seja, ao invés de ele sair por cima dessa pontilhada, sairia se não existisse lâmina, ela vai sair nessa região aqui. E, portanto, houve um deslocamento do raio dessa posição para essa posição com a presença da lâmina de face paralela. Então, vamos provar, vamos mostrar quanto é que vale aqui esse deslocamento, tá ok? Então, vamos lá. Vamos levar esse deslocamento para próximo da figura, vamos transportar esse deslocamento daqui para cá, né? Ó, é o mesmo deslocamento. Por quê? Porque aqui eu consigo fazer triângulos e encontrar algumas relações. E aí, lembre que o ângulo aqui é reto, é um ângulo, o segmento de reta D é perpendicular à linha pontilhada, tá ok? Bom, vou destacar aqui para vocês alguns triângulos e aplicar algumas relações trigonométricas. Notem primeiro esse triângulo aqui, acompanhe o mouse, mas eu vou já pintar o triângulo, tá bom? Olha só esse triângulo aqui. Vamos destacar aqui o triângulo, está aqui com a cor verde clara. E aí nós temos o seguinte, temos um ângulo verde aqui dentro. Do lado dele nós temos o cateto adjacente, já que o ângulo reto é esse. E a linha vermelha, que é o raio de luz, é a hipotenusa desse triângulo. Vamos chamar de segmento AB, certo? Bom, com o ângulo interno, com o cateto adjacente e a hipotenusa, que relação trigonométrica nós podemos aqui levantar, né? Exatamente o cosseno, porque o cosseno envolve o cateto adjacente e a hipotenusa. Então vejamos, cosseno do ângulo R vai ser o cateto adjacente E dividido pela hipotenusa AB. Aplicamos aqui uma relação trigonométrica. Veja só, o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai tirar o valor do AB. Como assim? Eu vou levar o AB para o primeiro membro aqui, ó, subindo, né? O AB, ó, vai subir aqui, e o cosseno de R ele vai descer, né? É só uma troca de lugar, como se fosse os meios trocando de lugar. Não tem os meios pelos extremos? Vamos trocar aqui o AB com o cosseno de R. Então a expressão ficaria assim:
AB igual a E sobre cosseno de R. Bom, vamos agora ver esse outro triângulo aqui de cor vermelha ou rosa, não sei. Aqui não sei como é que tá as cores aí do notebook. O meu notebook tá aqui cor de rosa, um vermelhinho claro, né? Que coisa bonitinha. Muito bem. Vamos lá. E aí o que é que vai acontecer? A gente vai fazer também uma relação trigonométrica aqui dentro desse triângulo agora nessa outra cor, com o ângulo amarelo. E o que é que nós temos aqui para o ângulo amarelo? Nós temos aqui esse lado que é o cateto o quê? É o cateto oposto a esse ângulo amarelo. Já que aqui é um ângulo reto, esse é um triângulo retângulo também. E note que a hipotenusa desse triângulo, né, em cor mais vermelho claro, né, é também a mesma hipotenusa do outro triângulo, tá ok? Então vamos lá. Então vamos aplicar o que? Vamos aplicar uma que envolve o cateto oposto e a hipotenusa. E essa quem é? Seno. Seno de quem? Do ângulo que está lá dentro, que é o ângulo I menos R. Então o seno de I menos R, que é o ângulo que está lá, ele vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Certo? Pronto. Daqui a gente vai calcular o valor de Dzinho, né? Então quem é o Dzinho? Se você botar aqui um de baixo e multiplicar os meios pelos extremos, né? Aí nós vamos ter aí que Dzinho vai ser igual a quem? Seno de I menos R vezes AB. Só que o AB que aparece aqui é o mesmo AB que aparece aqui. Então eu posso trocar esse AB por E vezes sobre cosseno de R. Aí eu já vou colocar o nosso E sobre cosseno de R, já vamos colocar o E aqui no começo, tá bom? Então olha como é que ficaria o nosso D. Ficaria E sobre cosseno de R, veja aqui, ó, E sobre cosseno de R, que é o nosso AB, vezes o seno de I menos R que estava aqui. Pronto, e essa formulazinha é a fórmula para você calcular o deslocamento lateral que a luz sofre ao atravessar uma lâmina de faces paralelas. Ou seja, ela depende da espessura. Quanto maior a espessura, maior vai ser o deslocamento lateral. Embora a relação não apareça tão direta, mas note que se o índice de refração da lâmina for maior, aumentar, esses ângulos vão se alterar. Então o deslocamento lateral vai ser maior ainda, tá ok? Então, tá aí a fórmula do deslocamento lateral. Lembrando que essa fórmula só calcula o deslocamento lateral. Mas não esqueçamos, nas refrações que ocorrem em lâminas, os ângulos são abertos, são grandes, né? E eu posso usar, lembra? Snell-Descartes. Então, foi dióptro, foi lâmina de face paralela, foi prisma, dá para usar a lei de Snell-Descartes quando os ângulos são considerados, tá certo? Então, é normal você encontrar uma questão de lâmina de face paralela, em vez de usar a fórmula do deslocamento, usar o deslocamento, a lei de Snell-Descartes para calcular um índice de refração ou um ângulo de refração, certo? E às vezes nem se tocar nessa fórmula aqui. Mas quando ele pediu o desvio lateral, aí sim você corre para essa fórmula aqui. E aí, se você tiver os ângulos de incidência e de refração na primeira face, já é suficiente para você calcular o desvio lateral, claro, dado também aí a espessura da lâmina. Tá ok? Bom, galera, foi aí uma aula de revisão. Essa, Raquel, foi para você que pediu aí para a gente fazer essa aula. Então, eu encontrei aqui essa forma de propagar essas informações até você, ou seja, através das mídias de comunicação que existem hoje aí na internet. Um grande beijo, galera. Tchau. Valeu.